Pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre amperometria. Vamos citar no que se baseia as análises amperométricas. A amperometria, que é um tipo de análise voltamétrica que falamos na aula passada. A amperometria ela refere-se à medição da corrente ao ser aplicado um potencial constante. Assim como na voltametria, que a amperometria deriva da voltametria, então é necessário uma corrente em que se aplica um potencial constante, um potencial fixo. Nessas circunstâncias, a grandeza da corrente elétrica é determinada pela concentração da espécie analisada. Então, através dessa corrente elétrica, é determinada a concentração do analito, através de um potencial fixo nesse método amperométrico. Essas medições elas podem ser usadas para o acompanhamento de outras, como da variação da concentração de um dado analito durante a titulação e para a fixação do ponto final. Importante na análise amperométrica é a corrente de difusão. A corrente de difusão, assim como calculada também em voltametria, ela é proporcional à concentração do material eletroativo presente na solução. Então, o material presente na solução, esse material que contém de forma eletroativa, ele age proporcionalmente à corrente de difusão. Ou seja, quando você remover o material eletroativo do meio pela interação de outro reagente, essa corrente de difusão ela vai diminuir. Este é um princípio fundamental realizado em titulações amperométricas. Aqui nós temos exemplo de um gráfico da curva da dipirona, uma curva amperométrica da dipirona. Podemos observar aqui, conforme a corrente ela aumenta, os padrões também eles aumentam. A concentração da amostra aumenta, a concentração do analito. Aqui nós temos a curva, temos a concentração da dipirona aqui em mol por litro. E conforme essa concentração ela vai aumentando, a corrente também vai aumentando linearmente. É uma regressão linear. Podemos observar aqui essa medida aqui de concentração de corrente alta e também da concentração, ela vai aumentando conforme a concentração da dipirona aumenta, a corrente também aumenta. Então, a corrente de difusão ela é proporcional à concentração do analito. Aqui no caso desse gráfico é a concentração da dipirona. Aqui nós temos a imagem de um sensor, um biosensor, que analisa a medição de oxigênio dissolvido. Esses sensores eles são utilizados para a medição de oxigênio dissolvido e também do cloro. Esse sensor aqui ele indica que a concentração de oxigênio ela é proporcional à corrente. As aplicações da amperometria elas vão de várias formas. Eles apresentam os seguintes casos. A amperometria ela mede a corrente elétrica, através de um par de eletrodos. Ela utiliza então um par de eletrodos onde vai participar dessa reação de eletrólise, onde um dos reagentes é o analito e a corrente medida ela é proporcional à sua concentração, assim como eu havia falado. Uma das aplicações é em numerosos biosensores, como por exemplo sensores para medição de glicose. O detector amperométrico ele é utilizado na determinação de álcoois aromáticos, aminas, derivados de indol e de mercaptocompostos, e também para vitaminas e purinas. Outras aplicações da análise amperométrica são para diferentes tipos de amostras em diferentes metais, em meios aquosos e também não aquosos. Isso é uma grande vantagem desse método. Também temos a detecção de aminoácidos em amostras orgânicas, de compostos quirais, amostras de DNA. E comparativo às técnicas de titulação e de gravimetria, as técnicas de amperometria elas têm algumas vantagens em relação a essas titulações de gravimetria devido à exatidão, pela detecção de 2 ou mais analitos ao mesmo tempo.
Um fator importante na corrente de difusão é que ela não depende só do potencial eletrolítico, ela também depende da concentração das substâncias eletroativas presentes na solução. Isso justifica a proporcionalidade da corrente e da concentração da substância. A corrente limite, que ela também é chamada a corrente de difusão, o valor dela depende da velocidade com que o analito se difunde em direção ao eletrodo, que é o eletrodo de trabalho. Então, a velocidade que o material vai em direção ao eletrodo corresponde também a essa corrente de difusão. Então, uma vai depender da outra. Uma vantagem desse método: a titulação ela pode ser feita com rapidez, pois o ponto final é encontrado graficamente. Então, o ponto é determinado num gráfico, sem realização de outras medidas. Podem ser feitas titulações amperométricas em diluições, então com valores muito baixos, com pequenas concentrações do analito, nas quais a titulação, como indicador visual, e as titulações potenciométricas, elas não proporcionam os resultados exatos. Então, a titulação amperométrica ela tem uma vantagem maior do que as titulações potenciométricas e as titulações comuns por indicador. Então, pessoal, basicamente é isso. Falei bem rapidamente sobre a técnica de amperometria, que é uma técnica derivada da voltametria e as suas vantagens. Ela trabalha dessa seguinte forma, em que a concentração ela é proporcional, a concentração do analito é proporcional à corrente de difusão, e o potencial que é aplicado no eletrodo de trabalho, ele promove essa oxirredução do analito, e assim podemos encontrar essas medidas. Então, o ponto-chave da análise amperométrica é essa medida da corrente proporcional à concentração determinada no eletrodo de trabalho, onde acontece a oxirredução do analito, através de um potencial fixo, né? Esse potencial mantém-se constante, e para ser determinado a análise amperométrica.